Esse é um dos filmes mais perturbadores que eu assisti nos últimos anos, e muito pela forma com que ele mergulha na perversidade da mente humana num thriller psicológico imprevisível. Eu tô falando de Red Rooms, um suspense canadense com toques de terror dirigido por Pascal Lanté, que chegou a causar algum burburinho na crítica, mas não encontrou eco no público, o que é um absurdo. Porque há muito tempo eu não via um filme do gênero tão comprometido com um estudo de personagem intimamente indigesto e com disposição para usar as distorções de uma protagonista indecifrável para atacar a realidade da violência, não só no mundo real, mas principalmente aquela divulgada em páginas obscuras da internet. É pesado, muito pesado, e vocês vão entender o porquê no vídeo de hoje. E aí galera, eu sou o Thiago, e antes de começar a falar sobre Red Rooms, eu quero mais uma vez pedir pra vocês deixarem um like aqui no vídeo, porque isso me ajuda muito. Compartilhe ele se você gostar da análise, da dica, enfim. E não esquece de me seguir aqui no Barata no Cinema, estamos quase chegando à marca dos 4.500 seguidores e eu conto muito com a ajuda de vocês pra isso, vai ser muito importante pra mim. Red Rooms mexeu de verdade com as minhas emoções pela forma com que manipula as nossas expectativas. Nada parece muito óbvio aqui, a começar pela própria trama. Ludovic Chevalier era o único suspeito de ter tirado a vida de 3 adolescentes num crime covarde e vendido a gravação através de perfis obscuros conhecidos como salas vermelhas. Só que essa não é a história do julgamento desse homem. Essa é a história de Kelly Ann, uma modelo requisitada, belíssima, mas com hábitos no mínimo estranhos. Ela tinha um estilo de vida introspectivo, dedicava boa parte do seu tempo a jogos online, mesmo que aparentemente ela não precisasse desse dinheiro. Mas estranhamente, Kelly Ann passa a se interessar por esse caso. Algo em uma das vítimas parecia mexer com ela. A modelo decide então começar a frequentar o julgamento daquele homem todos os dias. Isso até perceber que a sua obsessão estava saindo do controle. Red Rooms parte de uma pergunta intrigante. Por que Kelly Ann estava fixada nesse caso? Mas as respostas só elevam esse estudo de personagem que se recusa a perseguir um caminho óbvio. Nada aqui é o que parece ser. O que começa como um filme de tribunal logo se torna um relato sobre o vazio de uma jovem. Aí quando o filme se aproxima de uma zona mais empática, a coisa ganha contornos sombrios quando a gente começa a invadir o mundo daquela personagem. É corajoso como o diretor dilui a linha que separa o protagonismo do antagonismo. E não para alimentar o mistério envolvendo as intenções de Kelly, o objetivo nunca é só esse. Mas para invadir um cenário nebuloso relacionado ao vazio da personagem e as distorções geradas por ele. Red Rooms, de fato, é um thriller psicológico doentiamente humano, do tipo que se recusa a simplificar complexidades, a tornar unidimensional o que é naturalmente ambíguo. Qual é a origem da obsessão de Kelly? Fascínio pela figura do assassino? Raiva pela dor das vítimas? Morbidez? Necessidade de se sentir viva? Curiosidade? Perversidade? As respostas ganham forma num rosto belo, mas frio. Uma personagem aparentemente desconectada do mundo, mas extremamente ativa online. Numa mulher que parecia sempre distante, mas se importa justamente por alguém que todos ao seu redor só queriam tripudiar. Não existe espaço para diagnósticos óbvios aqui, nem para vilanizações baratas. E isso torna Red Rooms tão aterrorizante, porque quanto mais a gente se aproxima de Kelly, mais invadimos o mundo dela. Quanto mais conhecemos ela, mais passamos a flertar com a compreensão, mesmo que sempre com aquele sinal de alerta ligado. Logo no começo do filme, a promotora do caso diz pro júri que ali eles irão assistir algo que não gostariam de ver. E eu vejo o diretor dizendo o mesmo pro público. Essa, na verdade, são as palavras dele. Não por sadismo ou na base do choque pelo choque, mas pela certeza que, pro bem ou pro mal, nós vamos ter as nossas expectativas quebradas. Nós vamos mergulhar num submundo da internet perverso que só reflete a toxicidade em níveis extremos no mundo em que a gente vive. Mas Red Rooms se recusa a ser um filme sobre esse tema. É sobre Kelly, sobre os sentimentos dela, sobre a solidão, os prazeres mais reprimidos, a empatia, a dor,
Um estudo de personagem canalizado numa direção que encontra soluções estéticas para potencializar as distorções da protagonista. A vibe soturna do apartamento high-tech de Kelly, por exemplo, é um destaque. Naquele ambiente minimalista, a luz do monitor do computador reflete um brilho como se isso representasse a aura daquela mulher. Ali, e só ali, ela meio que ganha vida. Na maioria das vezes num tom de branco quase apático, mas muitas vezes em tons de um vermelho cintilante que parece querer sugerir algo. Outro destaque fica pela forma como a câmera de Pascal Lanté enquadra Kelly, muitas vezes em planos estáticos que perseguem um vestígio de expressão, que se surpreendem com os pequenos gestos. A câmera gera o isolamento, escancara o vazio, persegue algum sentimento, mesmo quando não encontra. Mas às vezes só acha dúvidas, só encontra sombras, o desconforto, um sintoma de um mundo doente que, em especial no último ato, ganha formas soturnas que revelam muito sem explicar nada. É arrepiante de verdade, é assustador encarar a Kelly, ao mesmo tempo é fascinante também. E muito pela magnífica atuação de Juliette Garibay. Aliás, que performance! Porque tudo acontece nas micro-reações que se confundem e desarmam a presença quase sempre anestesiada de Kelly. Quando a gente enxerga a vida naquela mulher, a gente enxerga algo a ser admirado, mas também algo a ser temido. E isso gera uma confusão porque só assim o público poderia entender essa protagonista e as suas motivações. Só assim nós poderíamos invadir não o obscuro mundo da internet, mas a sombria mente de uma mulher tomada por sentimentos que você só vai entender, ou não, vendo Red Rooms. Mais perto que um filme do gênero chegou de O Silêncio dos Inocentes nos últimos 20 anos. E esse é um baita elogio. E aí, você vai ter estômago pra mergulhar nessa história? Curte thrillers psicológicos? Já viu Red Rooms? Diga nos comentários. Não esquece de deixar o like, de compartilhar esse vídeo e de seguir o Barata no Cinema, porque isso me ajuda muito.